Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para a gente caminhar mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver assistindo esse vídeo, você seja ricamente abençoado por Deus. Continuamos ainda com barulho do ventilador, porque ainda estamos com muito calor. O texto que a gente vai ler hoje está em Êxodo capítulo 2, versículos do 16 ao 22, que nos diz assim: O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Disse às filhas: Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Estamos falando de Moisés, que tinha fugido do Egito, porque ele tinha, embora ele tenha sido criado no palácio pela filha de Faraó, mas ele era hebreu. E quando ele viu o povo dele, um dos seus, sendo afligido, ele matou um egípcio e ele teve que fugir. E ele fugiu ali para a terra de Midian. Quando chegou ali, ele viu uma situação de 7 moças que estavam tirando água para dar para o rebanho, e uns homens enxotaram as mulheres, e Moisés chegou ali para defender. Embora ele estivesse fugindo, procurando um lugar para ficar, quando ele viu pessoas vulneráveis, ele foi ali socorrer. Ainda interessante é que quando elas foram até o pai, né, porque elas chegaram mais cedo, e o pai falou: Nossa, vocês já chegaram? E elas falaram: Não, a gente viu um egípcio nos ajudou. Por quê? Porque ele foi criado no palácio de Faraó, então mesmo ele sendo hebreu, ele estava com roupa de um egípcio. Então elas confundiram achando que ele era egípcio. E aquele homem convidou ele para comer pão, para lanchar com eles, e se agradou dele, e ele acabou dando uma filha para que Moisés se casasse com ela. Moisés foi criado pela filha de Faraó, mas ele era hebreu. Ainda que ele tenha crescido no palácio, ele continuou sendo hebreu, ele não negou quem ele era. Moisés era peregrino na terra de Midian. Encontrou as 7 filhas, como eu já disse, do sacerdote Reuel, que precisavam de ajuda, e ele ajudou. Defendeu as moças, garantindo água para o rebanho cansado, que elas cuidavam. Agora eu vou fazer um comparativo. Assim como Moisés, Jesus também foi peregrino aqui nessa terra. Diferente de Moisés, Jesus não saiu fugido. Ele quis deixar toda a glória dele, ele deixou toda a glória dele para nascer do ventre de uma mulher, para nascer como ser humano. Ele se rebaixou, né? Assim como Moisés defendeu aquelas mulheres, Jesus também ele se rebaixou ao nosso nível, ao nível humano, para também nos ajudar. Assim como Moisés encontrou aquelas moças precisando de ajuda, Jesus também viu que a humanidade precisava de ajuda. E assim como Moisés não se furtou ao dever de ajudar aquelas moças, Jesus também, ele também não se negou a nos ajudar. Estávamos sendo impedidos de chegar a Deus, assim como aquelas moças estavam sendo impedidas de dar água para o rebanho dela, para o seu rebanho sedento. Jesus viu que nós como ovelhas, como um rebanho sedento, que estávamos sendo impedidos de chegar até Deus. E assim como Moisés enxotou aqueles homens, Jesus também enxotou tudo aquilo que nos impedia de chegarmos até Ele. Só que interessante e o mais maravilhoso é que Moisés, ele tirou água, deu para o rebanho, matou a sede do rebanho, tirou água do poço. E Jesus, ele não tirou água do poço, porque ele é a fonte da vida. Ele disse: Vem a mim, quem tem sede, vem a mim. Então agora que Jesus enxotou
aquilo que nos impedia de chegarmos até Ele. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou, aquilo que fazia separação, aquilo que separava nós de Deus, agora não tem mais uma separação. E agora nós temos acesso direto à fonte, que é Jesus. Assim como Moisés foi peregrino na terra de Midian, assim como Jesus foi peregrino nessa terra, nós também somos peregrinos nessa terra. E assim como nós fomos alcançados por Jesus, o Senhor Jesus diz, vai e faça discípulos, alcance pessoas, que nós também possamos sair e alcançar pessoas, enxotar os valentes que estão impedindo pessoas de chegarem até Jesus. Tem tantas pessoas depressivas, tantas pessoas em vícios, tantas pessoas presas, tantas pessoas presas na prostituição, em outras coisas. São os gigantes que estão impedindo essas pessoas de chegar até Jesus. Veja que as mulheres, as 7 filhas de Reuel, elas eram vulneráveis, porque aqueles homens eram mais fortes do que ela. Então, esses gigantes que estão impedindo essas pessoas também são mais fortes do que elas. Às vezes a gente olha as pessoas, a gente diz assim, mas não vai para Jesus porque não quer. Não é porque não quer, gente. É porque são gigantes, são fortes, e elas não conseguem, muitas vezes, não conseguem nem enxergar, né, que tem esses gigantes na vida delas. Mas o Senhor chamou a mim, chamou a você, para que assim como Moisés, que assim como Jesus, nós possamos garantir que essas pessoas tenham acesso à fonte de água da vida. Muitos gigantes precisam ser derrubados para que as pessoas tenham acesso à fonte. Às vezes, como eu já disse, as pessoas nem sabem que precisam ter esses gigantes derrubados. Tem pessoas que são viciadas, elas não pensam que são. Elas pensam que estão no controle da situação, mas estão sendo controladas. E muitas vezes elas nem sabem que tem gente orando por elas, que estão ajudando elas a derrubarem os gigantes. E para isso nós fomos chamados, que nós possamos ir de fato. E assim como nós fomos alcançados por Jesus e agora nós temos acesso à fonte da água da vida, que nós possamos também dar acesso, permitir que essas pessoas cheguem até a fonte da água da vida. A morte de Jesus foi para todos. E a Bíblia fala que no céu há festa. No céu há festa. Quando alguém se arrepende dos seus pecados. Que nós possamos fazer uso, sabe, o calçado da preparação do Evangelho da Paz, faz parte da armadura espiritual, que nós possamos calçar e usá-lo, não calçar e cruzar e ficar sentado, não, que nós possamos calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz e sairmos, e onde o Senhor quer que a gente vá, e garantir que essas pessoas também possam chegar até Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Se houver algum barulho de fundo, me perdoe.